trás dos controles. E aí, galera? Nossa, isso foi tão começo de YouTube. Sejam bem-vindos ao primeiro magnífico episódio de Por Trás dos Controles, um programa feito por gamers para gamers. Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio UFSCar 95,3 FM. Que pode ser ponto também, não tenho muita certeza qual que você fala. O padrão é ponto. Em São Carlos, trazendo as maiores novidades e informações do mundo de jogos para vocês. Olá, senhores. Eu falei olá 2 vezes, eu sou um gênio. Eu sou o Binário. Eu gostaria de usar muito meu nome artístico, mas colocaram o Binário no roteiro, que é o meu apelido de faculdade, então tá suave, vai assim mesmo. Quem precisa de nome artístico? E eu sou o Rodrigo, que meu apelido é Kleber. Oi? Eu achei que seu apelido era Rodrigo e seu nome era Kleber. Ao contrário. Cara, Eu vou deixar confuso a plateia. Você me confundiu agora, parabéns. Nós vamos apresentar o Por trás dos controles. Isso ficou totalmente desincronizado. Roda a vinheta. Cara, Por Trás dos Controles é incrível. Todo mês vamos trazer convidados especiais para falar sobre assuntos relacionados a jogos, como, por exemplo, arte, música, produzir em si e tudo mais. É isso aí. E até sobre temas um pouquinho mais brisados e da hora, como inteligência artificial e psicologia nos jogos. Psicologia dos jogos é muito interessante, mas também é meio brisado, mas não o suficiente para vocês se perderem. Então, quero vocês vendo vocês lá. Exatamente. Vendo, ouvindo, né, no caso que a gente tá... Você entendeu. Pois é. Além desse bate-papo da hora, cada episódio nós vamos falar sobre os jogos mais legais do momento, fazendo uma review e contando sobre seu desenvolvimento. Nosso programa é feito de uma parceria entre a Rádio UFSCar e Fellowship for the Game. Chamamos de FOG normalmente, que é o grupo de desenvolvimento de jogos lá da USP São Carlos. Também a gente não pode esquecer de agradecer também o pessoal da sessão de eventos que tá ajudando bastante. E todas as outras pessoas que estão aqui, o nosso entrevistado e tudo mais. Por aí vai. Bom, aqui no roteiro tá tipo, esse pessoal é fera. Lembrei muito do Faustão agora. Nem vou falar que é a gente. Nem vou falar que é a gente mesmo, porque a gente tá se elogiando, mas. Fiquem com essa frase, esse pessoal é fera. Continua. O FOG, como eu comentei, já foi responsável por criação de mais de 20 jogos e tá lançando cada vez mais. Eu sou de lá, eu e o Binário somos de lá e estamos trabalhando no mesmo jogo. E também o FOG participa de vários eventos, feiras de exposição, como SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Games, que é um evento muito importante aqui no Brasil. E a gente também tem uma disciplina de jogos no ICMC, onde a gente ensina a usar várias ferramentas, algumas técnicas, esse tipo de coisa, pro pessoal, tanto que experiente, quanto o pessoal que tá querendo aprender alguma coisa nova. Falando sobre ferramentas e tudo mais, o FOG também faz mini cursos abertos, que você não precisa ser um aluno da USP pra qualquer pessoa da comunidade consegue fazer. Ele lança o edital no site da USP, você se inscreve lá, usa as instruções. Tá. Só pra citar algumas ferramentas aqui que a gente mostra os minicursos, esse tipo de coisa, tem o Blender, que é uma ferramenta de arte 3D, e a Unity, que é uma ferramenta de desenvolvimento, tem coisa de script, coisa de animação, a Unity é uma ferramenta bem completa e é uma das mais usadas nessa área. Nós vamos falar tudo isso mais pra frente, então... se você estiver pesquisando agora no YouTube ou na internet, sei lá, o que é Unity, não se preocupa, a gente vai falar mais pra frente. E se você quiser se interessar mais sobre tudo que a gente tá falando aqui, tem a página do Facebook do FOG, que é facebook.com/fogcmc, ou até mesmo o site do FOG, que é fog.usp, quer dizer, fog.cmc.usp.br. E eu vou frisar uma coisa aqui que é bem interessante. E é um mito que as pessoas carregam, que não é só o pessoal da computação que participa do desenvolvimento de jogos. Todo mundo que eu falo sobre isso fica falando, mas eu não sei programar. Não é só isso, tem música, tem arte, tem a parte de roteiro, tem a parte de lore, então não é restrito o público. Até aproveitar aqui e comentar que o pessoal da UFSCar da Imagem e Som também tem um grupo de desenvolvimento de jogos e eles também, não necessariamente eles sabem programar em si. Talvez saibam, não sei. Mas só que essa área também de desenvolvimento, de arte, música, também até você não precisa necessariamente saber isso daí. Tem também roteiro, tem construção de história. Tem a lore do jogo. Se você vai fazer um jogo educativo sobre, sei lá, meio ambiente, se tiver um cara que manja de meio ambiente pra você botar as coisas certinho, é interessante esse tipo de coisa. Você vai fazer um jogo sobre história, por exemplo. Tem Assassin's Creed, que tem vários momentos históricos no jogo, certeza que tem um pessoal lá que manja de história que tá tanto na parte de arte quanto na parte de roteiro. Então, não a área da computação é importante, mas não é a única.
Só frisando isso. Em todo episódio eu vou frisar isso. Agora vamos para a parte mais emocionante, que hoje trouxemos o professor Cláudio Toledo do ICMCUS para ser entrevistado aqui hoje, dar o seu ponto de vista nessa área, que seja jogos. Muito obrigado pela participação. Ele vai falar um pouquinho sobre o assunto que vocês vão se interessar bastante, que é como fazer o seu primeiro jogo. Convenhamos que é junto com o primeiro episódio, então encaixou muito bem esse tema, eu tenho que admitir. A gente vai comentar um pouquinho sobre desafios, sobre tudo que é mais legal de fazer no processo de criação e as dificuldades e todo esse tipo de coisa. O professor Cláudio é professor do Departamento de Sistema de Computação do ICMC na USP São Carlos e tutor do Fellowship of the Game. Ele está por trás dessa organização e vamos dar boas-vindas ao Cláudio. Bom, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui como primeiro entrevistado, é uma honra, né? E espero poder atender as perguntas dos meus entrevistadores. O que vocês mandam pra mim? Se você pudesse voltar no tempo e conversasse contigo quando você era mais novo e estivesse entrando nessa área, o que você falaria pra ele? Primeira dica. Entrando nessa área... Na minha época, cara... Na sua época. Distorceu a pergunta de uma maneira impressionante. Nossa senhora. Bom, então, a tendência seria dizer, se você curte essa área de jogos, né? O legal é você ir muito para a área de computação ou ir muito para a área de artes, né? Áreas que você tem... áreas que mexam com a criatividade, né? Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para um moleque que pensa em atuar em jogos, eu até falei, né? Pensa em ir para computação, mas não necessariamente você precisa ser só computeiro para mexer com jogos, ou seja, vai desenvolver tua criatividade, saca? Mete as caras em tudo que é inovador, tudo que é diferente, tudo que é desafiante, e começa a bolar como é que você pode criar coisas a partir disso. Porque, na minha opinião, quando você... a grande sacada de quem foi para essa área de jogos, considerando a minha época, né, da minha época, que, né, lembra, construtor de pedra e tal, umas coisas mais assim, né, tipo, qual que é a sacada para você poder ter um diferencial? É criatividade, cara, criatividade, e essa criatividade, ela vem tanto pro cara que vai para a área de computação, como pro cara que tá indo para artes, ou para o cara que curte criar história, escrever, de repente eu curtiria ser um escritor, né, desenvolver uns romances show de bala. Porra, você podia estar desenvolvendo isso em jogos em termos de roteiro. Então, assim, o legal da área de jogos é que onde a tua criatividade flui, se você quer mexer com jogos, direciona essa sua criatividade pra essa área. E aí a coisa ia bombar, entendeu? Eu acho que é a dica que eu daria pro moleque que tá começando a jogar lá, aquele que vai batendo um pong do lado pro outro. Nossa! Não! Eu joguei aquilo, que vergonha! E é por aí, cara. Eu acho que vai mais do que... Até como eu comecei falando, né? E eu faço uma correção aqui. Mais do que dizer, não, vai virar um cara que fez ciência da computação. Não necessariamente, entendeu? Acho que é um pouco por aí. E hoje que principalmente os jogos indies estão se popularizando, o que tá pesando bastante é o lance da criatividade, né? E até o Cuphead, que a gente vai fazer review hoje, os caras pegaram a temática dos anos 30, a criatividade foi algo bem interessante. E além disso, como ele comentou com os indies, não é necessariamente você saber fazer uma coisa muito bem. Claro, eu já ouvi pessoas falando que se você for pra uma empresa grande, você precisa sim, é melhor você saber fazer uma coisa muito bem. Mas são pra empresas grandes que tem bilhões de pessoas trabalhando num jogo só. Mas só que pra você trabalhar, como ele comentou, no estúdio indie, que é um estúdio não tão grande, um estúdio pequeno, de 10, 20 pessoas. Às vezes é um cara só. Pra quem não sabe, jogos indies são aqueles jogos assim... basicamente, tem as empresas maiores de jogos AAA que a gente fala, que é Nintendo, Capcom, esse tipo de coisa, que eles fazem jogos e já botam na E3, esse tipo de coisa. E tem o pessoal que não é tão conhecido do mercado dos grandes, assim, ou até pessoas, tipo, sei lá, um grupo de amigos se junta pra fazer um jogo. Isso é mais jogo indie, independente. Indie vem de independente. Só pra constar. E comentando lá dos estúdios indies, você não necessariamente precisa saber trabalhar com uma coisa só. Como modelagem 3D, alguma coisa assim. Mas só que das empresas grandes, isso daí claramente é mais favorável. Mas só que pra você trabalhar no estúdio indie, normalmente eles contratam pessoas que sabem mais algo geral do que algo assim.
comentei de grupos de amigos que falam que que tem ideia de começar um jogo. Como é que começou a sua carreira no mundo dos jogos? Como é que você começou a entrar nesse mercado? Então, aí na verdade foi um pouco por acidente, né? Que eu mexia muito com a parte de computação de algoritmos evolutivos, né? E que é uma área... É um tipo de método que você usa na parte de otimização, para você otimizar, resolver problemas de uma forma eficiente. E aí um aluno apareceu dizendo que queria mexer com jogos, e aí a gente resolveu criar gerar scripts, né? Desenvolver uma inteligência artificial para jogos pro Boss Wars. Então foi o Rodrigo, esse aluno, ele me procurou e ele trabalhou em cima da engine do Boss Wars, e a gente começou a criar um algoritmo evolutivo que gerava os scripts desse jogo, que na verdade era uma série de funções que dizia o que seria disparado em cada momento do jogo. E aí o menino fez essa iniciação científica, na época até com bolsa FAPESP, e conseguiu publicar um trabalho no SB Games. E a partir daí eu não parei mais. Veio um outro aluno interessado em mexer com a parte de geração procedural de conteúdo. E foi aí que, na verdade, eu abracei mais essa área, porque eu vi que a geração procedural de conteúdos, ela permite você automatizar o processo de criação de jogos. Então você utilizando ferramentas de exploração de espaço de busca, digamos assim, de procurar por soluções, você consegue gerar conteúdos para os jogos. E aí eu orientei um aluno de mestrado que fez a geração de conteúdo para o Angry Bird. Esse aluno agora está fazendo doutorado numa universidade na Califórnia, e o trabalho dele foi muito bem aceito, e a partir daí eu não parei mais. Agora estou orientando o Leonardo, né, no mestrado também em geração procedural de conteúdo, o Leonardo que é membro do FOG, e gostei muito da área, né, porque na verdade trabalhar com jogos em academia, cara, é relaxar e ir pro abraço, é mó legal, entendeu? Não tem conversa, assim, você se diverte mais do que qualquer coisa, a técnica é o de menos. Então rola todo aquele desafio científico de você montar os algoritmos de uma forma eficiente, que faça sentido com o que você quer gerar de conteúdo pro jogo, mas é muito legal, entendeu? E é uma área, até voltando na tua primeira pergunta, você falou assim, o que você diria pro moleque, né? Se eu estivesse falando com um cara que já tem a intenção de atuar na área, assim, de uma maneira bem ampla, eu também diria o seguinte, cara, tenta utilizar ferramentas torce para ter ferramentas prontas que te permitam apenas fazer fluir tua criatividade. Por quê? Porque o legal da geração procedural de conteúdo é que você consegue popular o game designer com vários diferentes conteúdos para ele decidir. Então é um trabalho em parceria. Não rola aquela coisa que muita gente vê, né? Não, vai tirar um emprego. Não é por aí. Em jogos você não tem como fazer isso. Por mais que o seu algoritmo ele te ajude a criar um conteúdo, ele na verdade vai ser um seu parceiro. Ele vai te dizer, olha, se você fizer desse jeito vai ficar muito show de bola. Como da mesma maneira, os resultados que o teu algoritmo cospe, que a sua geração procedural de conteúdo te retorna, pode estar te dizendo assim que o que você está querendo não está ficando legal. Aí você vai, mexe num parâmetro e a coisa desenvolve, fica um conteúdo, fica um shape legal, fica um ambiente mais desafiante, mas a palavra final vai estar sempre calcada na tua criatividade. Você pode usar aquilo como um template para desenvolver a versão final do que você está fazendo. Só que você acelera o processo. Então a geração procedural de conteúdo, principalmente para a galera indie, ela pode acelerar o processo de desenvolvimento de jogos e permitir com que esses jogos ganhem cada vez uma característica de jogo mais grande porte, né? Mais robusto, sem você necessariamente ter que ter uma equipe gigante de pessoas, e sim uma equipe boa de pessoas criativas para criarem a partir daquele conteúdo gerado, entendeu? E essa área de geração procedural de conteúdo, assim, eu vejo que na minha opinião, veio para ficar, né? Vai ser no decorrer dos anos, uma forma muito boa de dar suporte. Nunca substituir, mas de dar suporte pra galera que desenvolve jogos. Seguindo o que o professor Cláudio falou aqui, que essa área é muito relevante mesmo, tanto que há um tempo atrás lançou um jogo que saiu bastante na mídia, que era o No Man's Sky, que a galera falou que era um jogo que era infinito, que realmente ele ficava gerando conteúdo infinitamente
Que realmente muitas pessoas gostaram disso daí e tá realmente na moda. É algo que geralmente, o fator replay de um jogo assim é infinito, igual o jogo, basicamente. Uma das coisas da geração procedural de conteúdo é justamente, não é trivial, né? Porque qual que é o problema? Quando você pode pensar a geração procedural de conteúdo de duas formas, para dar suporte ao game designer na elaboração final do jogo, ou você pode pensar mesmo na geração em tempo real. Então, tipo, você tá jogando e tá gerando um conteúdo diferente, e aí entra uma coisa que é muito legal nessa área, que é o seguinte: se você casa isso com a IA, a inteligência artificial que tá envolvida no jogo, né, você pode, por exemplo, conseguir adaptar o tipo de nível a ser gerado ao tipo de conhecimento, ao gameplay do cara, no que o cara tá jogando. Como é que o cara tá jogando? Ele tá jogando bem, tá jogando mal, ele tá desanimando, ele tá interessado, ele tá evoluindo bem. Então você pode aumentar, diminuir a dificuldade ou os níveis de entretenimento, inclusive, dependendo de como você seta esses parâmetros. Claro que definir entretenimento é uma coisa muito subjetiva, mas você pode moldar o conteúdo gerado ao jogador, e isso, inclusive, pode ser feito em tempo real. Mas não é trivial, né? A gente não tem... É algo que para você desenvolver tem que ter uma robustez muito grande, um cuidado. Não é qualquer jogo que você vai conseguir estar fazendo geração procedural em tempo real, assim, de uma maneira eficaz e que agrade. Digamos que esse é uma meta, um coelho, né, que todo mundo está perseguindo, inclusive nesse processo de geração de conteúdo, né? Que é você ter o nível adaptado, a geração de nível adaptado ao gameplay, né? Ao momento que você tá jogando. Aproveitando que você comentou de ser algo não tão complexo, você precisa de uma grande empresa para criar, como uma pequena empresa, um indie, conseguiria competir com uma grande empresa, né, nesse mercado de jogos? Ah, tá legal. Não, aí a sua pergunta já vai num outro sentido, né? Saindo um pouco da geração procedural de conteúdo, que é um suporte, eu acho que quando você pensa nessa competição, né, do pequeno desenvolvedor com essas grandes empresas, eu acho que o que vale também para grandes empresas, mas na minha opinião, do que a gente vê é que a questão, aí volta lá atrás na primeira pergunta, criatividade, cara, sacar o nicho, entendeu? Sacar o nicho de mercado, o que vale a pena, entendeu? E aí, o que acontece às vezes em pequena empresa, né? O cara acha que ele teve a ideia. Se o meu jogo não está sendo reconhecido, é porque os humanos não dão um valor adequado à minha genialidade no desenvolvimento do jogo. Cara, e não é por aí. Então, quando você pensa e decide em criar um jogo, é um jogo para criança, é um jogo para celular, que tipo de jogo? Você tem que avaliar todos esses aspectos. Então, não é só aquela sua boa ideia, mas como aquela sua boa ideia... Onde que aquela sua boa ideia vai ter um nicho de mercado, entendeu? Então, eu acho que principalmente pra galera indie, desenvolver um jogo que tenha sucesso, né? Você tem que, na minha opinião, acertar bem a mão no nicho de mercado que você quer, e isso às vezes exige uma adaptação naquela sua grande ideia do que seria o seu jogo. Você às vezes tem que adaptar o que você acha bom pro que de fato o mercado, as pessoas que vão jogar aquele jogo estão querendo, você tem que estar bem inteirado do tipo de grupo que está querendo que o teu jogo vai atingir, né? E além disso, uma outra coisa também em relação ao grupo, a galera que desenvolve indie, assim, é que você tem que ter uma parceria boa, né? Uma parceria de trabalho boa, uma galera que realmente tá sintonizada no desenvolvimento daquele jogo. Ou seja, não pode ter bateção de cabeça. Não é mais trabalho de disciplina, que tem um cara que fica lá de boinha, entendeu? E a outra galera fazendo, ou tem um cara que acha que consegue dar conta de fazer tudo e põe os outros só de lado. Não, tem que ser realmente, a galera tem que encarar o desenvolvimento, principalmente a galera indie, encarar o desenvolvimento de jogos como uma parceria, uma sociedade mesmo. Tem que fazer o negócio acontecer, o produto tem que sair no final. Então não pode ter bateção de cabeça, porque bateção de cabeça é perda de tempo e, no caso, pode ser inclusive perda de dinheiro, né? Quando você começa a investir do seu bolso no negócio. Então eu acho que você tem que ter a boa ideia e tem que ter também um grupo de confiança que está disposto a fazer aquilo acontecer, né? Então a galera tem que trabalhar muito em sintonia, é a maneira que eu vejo isso. Aproveitando os dois assuntos também, onde essa parte de criatividade bem, grandes jogos hoje, que são extremamente conhecidos, começaram com poucas pessoas, no máximo 10 pessoas, como, por exemplo, Minecraft, que usa tanto a geração procedural com a geração do mapa, e a ideia, porque não existia nada desse nível
com... Não existia nada nesse estilo no mercado. E outra foi Flappy Bird, que virou uma sensação, mas bem mais recente. Esse lance de criatividade é tudo. Você falou de geração procedural, entra na criatividade, qualquer coisa. Tipo, às vezes, tipo, você tem uma ideia que você acha que você não vai encaixar num jogo, mas de alguma forma você consegue, às vezes, encaixar. Sim. E dá pra encaixar de um jeito que fica bom. Undertale, por exemplo, é um jogo que fez muito sucesso antes. Eles conseguiram encaixar um lance que... aquela ideia de que, dependendo das suas respostas, o jogo tem finais diferentes, com um RPG... Nossa, calma aí. Como é que... Eu esqueci o termo. Um RPG top-down, que é aqueles RPG que você bota por cima, e as batalhas é algo parecido com Space Shooter, né? Aquele jogo de navinha, que você controla o coração dentro de um quadrado. Aí, tipo, parece navinha, você vai desviando das coisas. O sistema de batalha eu achei genial. E tem alguns personagens que também implementam uma mecânica de batalha com gravidade. O jogo vira uma plataforma. Uhum. O sistema de batalha de Undertale é vários jogos em um, praticamente. Isso foi um dos pontos fortes do jogo. Às vezes você juntar duas ideias comuns que estão dentro dos jogos em uma só, também conta como um diferencial pro seu jogo. Aproveitando a parte da criatividade, quais são os passos essenciais para criar um jogo? Então, eu acho que o primeiro... Tem diversos passos, né? O pessoal costuma falar que você separa em gameplay, componentes, tipo mecânico, visual, áudio, história. Mas eu acho que o principal, voltando naquela sua grande ideia, como você vai aderir a essa sua ideia, e aí eu destaco ao gênero, ao tema do jogo, ao teu público-alvo, né? Ao tipo de proposta de jogo que você tá querendo, se ele vai ser... O tipo de plataforma, na verdade. Se vai ser um Android, se vai ser PC, se vai ser console. Então, tudo isso você acaba tendo que levar em conta no momento do jogo. Mas isso tá muito calcado ao que você acha legal em termos da criatividade, o que o teu jogo vai trazer de novo, porque basicamente é a alma do negócio, do desenvolvimento, na minha opinião. E aproveitando que a gente tá falando sobre passos essenciais para criar um jogo, a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados que você tem que ter. Quais são as armadilhas mais comuns, ou seja, pontos onde vários desenvolvedores se atrapalham e acabam errando nessa área? É exatamente quando a equipe não... Na minha opinião, quando a equipe não trabalha sincronizado. Nem todo mundo tá vendo o jogo da mesma forma, então começa a bateção de cabeça, entendeu? Outra coisa é quando os caras realmente, nesse ciclo que eu mencionei, né, você tem a sua grande ideia, mas você não tá, por exemplo, sacando onde ela é mais viável. Então, eu quero ir para Android porque, na minha opinião, o futuro agora é jogo voltado para esse tipo de plataforma, né, móvel, plataforma móvel. E você esquece que, de repente, não, aquele conceito de jogo seu, ele também cativaria muito se você estivesse gastando mais energia em mandar ele para um PC ou um console. Então, algumas decisões na etapa inicial ou durante o desenvolvimento de jogo, quando a equipe se perde nesse desenvolvimento e você não tem o produto final. Você tem que ter o produto final, na minha opinião. Agora, esse produto tem que ser feito a partir de uma ideia que todo mundo compartilhe. Por quê? O legal de você criar jogos é ser uma coisa legal, cara. Você não tá trabalhando nisso só porque você quer ficar milionário e tal. Você tá trabalhando nisso porque você curte. A galera de jogos curte jogos. Então você tem que estar trabalhando numa ideia que é show de bola, entendeu? E só que com realismo, né? Dentro aí de uma maneira que ela seja aderente ao público que você quer atingir. Eu tenho que agradecer aqui o professor Cláudio, que tá acabando nosso tempo. E por vir aqui no Por Trás dos Controles. Você tem algum Não, o pessoal interessado, eu vou passar meu e-mail, é claudio@icmc.usp.br, para quem quiser entrar em contato, e eu recomendo demais que entre em contato com o FOG, né, via o site, né, fog.icmc.usp.br. Ou pelo Face também, dá? Pelo Face também, claro. Agora vamos agradecer aqui o pessoal da Rádio UFSCar aqui pra ter pra disponibilizar essa oportunidade, né, valeu. Muito obrigado. Temos que agradecer também ao pessoal da sessão de eventos, de novo, que o pessoal tá ajudando bastante. O professor Cláudio aqui, Binário, que tá presente aqui comigo. Oi. No próximo programa a gente vai falar mais sobre a área de psicologia na área de jogos. A gente vai ter um convidado muito especial, mas a gente não pode falar pra ele ainda. Pra vocês ainda quem ele é. É surpresa! E muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Espero ver vocês lá. Sucesso!